O notório bandido mexicano Agustín Chacón, apelidado de El Paludo, ou o Peludo em inglês, deixou uma marca indelével na história do Velho Oeste através de suas façanhas ao longo das fronteiras do Arizona-México, durante o final dos 1800 e início dos 1900. Embora suas atividades criminosas tenham atraído muita atenção, muitos habitantes da fronteira o viam como uma figura heróica, semelhante a Robin Hood. Historiadores e guardiões de registros do Arizona o descreveram como um dos últimos foras da lei desafiadores que enfrentaram a lei na virada do século. Por volta de 1902, relatos atribuíram aproximadamente 30 assassinatos separados a Chacón, levando o lendário policial e primeiro capitão dos Rangers do Arizona, Burton C. Mossman, a iniciar uma perseguição intensiva. Uma perseguição que seria lembrada para sempre como uma lenda do Velho Oeste do Arizona. Esta é a história de Burton Mossman contra El Peludo, a caçada ao Robin Hood do Arizona, e uma história fascinante de lei e ordem na fronteira sudoeste dos Estados Unidos. Agustín Chacón nasceu em 1861 em Sonora, México, em meio à paisagem selvagem. Sua história documentada começou com o serviço como um homem da lei em Sierra del Tigre, complementado pelo trabalho de transporte de madeira e minerais. Em 1888 ou 1889, ele se mudou para Morenci, Arizona, estabelecendo uma reputação positiva como um habilidoso trabalhador de rancho. Este período pacífico terminou dramaticamente em 1890, após um confronto fatal com o fazendeiro Ben Olney. O conflito começou quando Olney reteve 3 meses de salários de Chacón. Após uma primeira troca acalorada, Chacón partiu para Safford para afogar suas mágoas. Ao retornar no dia seguinte, armado e determinado, ele encontrou contínuo desafio e zombaria de Olney. A situação tornou-se letal quando Olney alcançou sua arma, mas Chacón provou ser mais rápido, terminando a vida do fazendeiro. A violência escalou quando os trabalhadores leais a Olney buscaram vingança. Chacón eliminou 4 dos 5 cowboys que responderam, com um sobrevivente fugindo para Whitlock Springs. Lá, os irmãos de Ben Olney reuniram 6 homens para capturar Chacón. Encurralado em um desfiladeiro, Chacón rejeitou as exigências de rendição, preferindo avançar sobre seus perseguidores com revólveres em chamas. Apesar de sofrer uma lesão no braço, ele eliminou mais 4 adversários antes de escapar para o sul. Embora a família Olney tenha encontrado seu fim em Whitlock Springs 2 dias depois, Chacón manteve sua inocência. Ele citou um álibi que o colocava em um acampamento de lenhadores mexicanos, se recuperando ao lado dos infames assaltantes de trem Bert Alford e Billy Stiles. Independentemente de seu envolvimento, esses eventos amplificaram sua infâmia. Mais tarde, preso perto de Fort Apache, durante um encontro romântico, Chacón enfrentou a possível justiça da multidão. Mas antes que os vigilantes pudessem alcançá-lo, ele orquestrou uma fuga cerrando as barras da janela da cela. A lenda local sugeria que Nellie Olney, filha de sua primeira vítima, Ben Olney, facilitou sua fuga fornecendo a serra, acreditando em sua inocência em relação à própria queda de sua família. Após a improvável ascensão ao poder de Chacón, o notório fora da lei se estabeleceu como o comandante de uma clássica gangue de desesperados do Velho Oeste que se especializava no roubo de cavalos e gado. Sua organização operava principalmente a partir das montanhas da Sierra Madre em Sonora, infiltrando-se no Arizona para realizar incursões e vender mercadorias roubadas. Escritores históricos da época caracterizaram a organização de Chacón como a pior gangue de foras da lei que já infestou a fronteira. Uma série de crimes brutais, desde assassinatos até roubos e ataques violentos, tornou-se associada às suas atividades. Ainda assim, o grupo conseguiu repetidamente escapar do alcance da lei.
A crescente infâmia da gangue atraiu o interesse de vários oficiais de paz distintos, incluindo o veterano policial e pistoleiro John Horton Slaughter. Slaughter recebeu informações de que Chacon havia feito declarações ameaçadoras em Tombstone, jurando atirar nele à primeira vista. De acordo com informações obtidas, Slaughter rastreou a localização de Chacon e agiu para capturá-lo. Sob o manto da escuridão, Slaughter e seu associado, o delegado Bert Alford, cercaram o abrigo de lona onde Chacon dormia. Quando ordenado a se render, Chacon fugiu pela saída traseira. Slaughter disparou uma espingarda, e enquanto Chacon parecia cair em uma depressão no chão, investigações subsequentes da área não revelaram nenhum sinal dele. Relatórios indicaram que Chacon tropeçou em uma corda na entrada da tenda, evitando fortuitamente a explosão da espingarda enquanto desaparecia na escuridão. No fim de 1894, a organização de Chacon intensificou suas atividades criminosas, deixando um rastro de destruição. 2 trabalhadores da Detroit Copper Company foram assassinados enquanto caçavam perto de Eagle Creek, Arizona. Os residentes de Morenci apontaram a gangue de Chacon como os perpetradores, dado o histórico deles de abater gado roubado naquela região. Posteriormente, os investigadores descobriram os restos de um prospector idoso escondidos em uma mina no deserto, com a suspeita caindo novamente sobre Chacon. A empresa criminosa continuou com ataques cada vez mais ousados. Suas façanhas incluíram um mortal assalto a um cassino em Jerome, Arizona, que tirou 4 vidas, seguido por um violento assalto a uma diligência perto de Phoenix. Durante este período conturbado, a descoberta de um campo de tosquia de ovelhas massacrado reforçou o terrível legado de Chacon. Apesar desses crimes serem consistentemente atribuídos à sua organização, as tentativas das forças da lei de prendê-lo não tiveram sucesso. Um confronto crucial com a gangue de Augustine Chacon aconteceu em 1895, provocado por um audacioso roubo à loja geral de McCormick em Morenci, Arizona. Durante o incidente de 18 de dezembro, Chacon colaborou com os fora da lei Pilar Franco e Leonardo Morales para agredir o gerente da loja Paul Becker em sua residência, esfaqueando-o antes de saquear o negócio. O trio recuou para uma cabana elevada com vista para o assentamento, assumindo que haviam matado Becker. No entanto, suas vítimas sobreviveram e alertaram as autoridades em um salão próximo. O policial Davis, que simultaneamente ocupava o cargo de xerife do condado de Graham, reuniu um grupo de delegados ao amanhecer para rastrear os criminosos. Ao seguir o rastro deles até o refúgio no topo da colina, a equipe de Davis se viu entrando em uma emboscada. Os bandidos saíram de seu abrigo, atirando enquanto se protegiam atrás de rochas enormes. Um intenso tiroteio irrompeu entre os 2 grupos. O deputado Pablo Salcido se adiantou para mediar uma resolução pacífica, buscando dialogar com os criminosos encurralados. Embora Chacon parecesse receptivo no início, ele atirou abruptamente na cabeça de Salcido quando o deputado avançou, matando-o instantaneamente. Este ato traiçoeiro provocou um novo combate, com o total de munição gasta ultrapassando 300 rodadas. Durante o caos, Franco e Morales tentaram fugir, abandonando seu líder, mas os policiais em perseguição eliminaram ambos os fugitivos enquanto capturavam Chacon, que sofreu ferimentos graves na parte superior do corpo. Este confronto violento foi um dos mais mortais de Morenci. Após garantir a segurança do ferido Chacon, as autoridades o transportaram primeiro para a prisão de Clifton, depois para Solomonville para ser processado pela morte de Salcido. O juiz Owen T. Rouse impôs pena de morte a Chacon, agendando sua execução para 24 de julho de 1896. O homem condenado manteve sua inocência, argumentando que nunca teria prejudicado Salcido, um ex-associado. Recursos jurídicos adiaram sua execução para 18 de junho de 1897, estendendo sua vida em quase um ano.
No entanto, em 9 de junho, pouco mais de uma semana antes de sua execução programada, Chacon orquestrou outra fuga notável de sua moradia e cela reforçada com pinho. Várias teorias surgiram sobre seu método de partida. Sugeriu-se que guardas corruptos ignoraram a situação. Outros lembraram de presos criando distrações musicais, enquanto relatos adicionais mencionaram uma cúmplice feminina que distraiu o carcereiro. Seja qual for a verdade, Chacon cruzou com sucesso para Sonora, México, onde serviu brevemente na unidade de aplicação da Lei Ruralis antes de voltar à criminalidade após um confronto com um colega de trabalho. No início dos anos 1900, a região fronteiriça do Arizona continuava assolada pelo crime. O governador territorial Oaks Murphy respondeu reativando os Rangers do Arizona em março de 1901. O capitão inaugural da unidade, Burton C. Mosman, priorizou a captura de Chacon, já que ele vinha de uma carreira distinta como pecuarista e policial de legado em seu próprio direito. Nascido em Aurora, Illinois, em 30 de abril de 1867, Burton C. Mosman viveu seus anos formativos durante a significativa migração ocidental da América. Sua família realizou várias realocações, primeiro se estabelecendo no Missouri em 1873, depois se fixando no Novo México por volta de 1882. A jornada profissional de Mosman começou com um emprego na Hashknife Outfit, um grande rancho de gado no território do Arizona. Suas excepcionais habilidades de gestão e dedicação resultaram em sua promoção a capataz do rancho antes de seu 21º aniversário. Ao ascender a superintendente, em 1897, Mosman equilibrou as operações do rancho com empreendimentos comerciais, enquanto confrontava ladrões de gado. O jovem rancheiro mostrou grande perspicácia nos negócios, diversificando seus interesses além da pecuária. Ele colaborou com um parceiro de negócios para estabelecer tanto um serviço de diligências quanto a Ópera de Winslow. Após a venda de sua participação na ópera, Mosman investiu em um estabelecimento de varejo em Douglas, que mais tarde vendeu por $13 mil. Seu engajamento cívico levou à sua eleição como xerife do condado de Navajo em 1898. Embora algumas contas históricas conectem Mosman aos Rough Riders de Theodore Roosevelt durante o conflito hispano-americano, essa associação permaneceu não verificada, dados seus extensos compromissos com a pecuária, aplicação da lei e empresas comerciais durante aquele período. A reintegração dos Rangers do Arizona pelo governador territorial Oaks Murphy em 1901 abordou a atividade criminosa generalizada na região. A reputação e a expertise de Mosman garantiram sua nomeação como o capitão inaugural da organização, permitindo que ele direcionasse suas habilidades de liderança para a segurança territorial. Sua carreira apresentou inúmeros confrontos perigosos que destacaram sua engenhosidade e valor. Durante uma condução de gado em 1896 para Mazatlán, México, Mosman se envolveu em combate armado com um capitão do exército mexicano após uma disputa. Embora tenha ferido seu adversário com seu Colt 45, Mosman suportou 1 mês de prisão antes de orquestrar uma fuga ousada com a ajuda de um aliado. Enquanto servia como xerife do condado de Navajo, em 1898, Mosman e o vice Joe Bargeman perseguiram ladrões de gado pelo Walter Canyon. O guia deles tentou desertar, mas acabou sendo preso. Enquanto Mosman ajudava o guia capturado, 3 agressores escondidos abriram fogo, quase o atingindo várias vezes. Apesar do ataque, Mosman e Bargeman mantiveram sua posição, garantiram a segurança do guia e conseguiram se retirar da situação perigosa bem a tempo. Ambientes urbanos também se mostraram perigosos para Mosman. Em 1898, durante uma estadia no Hotel Springer, no Novo México, tiros vindos do bar atingiram seu quarto no 2º andar.
Mossman revidou com tiros de rifle através do assoalho, limpando efetivamente o bar sem causar baixas graves, embora, segundo relatos, tenha perfurado o chapéu de um cliente. Sua liderança dos Rangers do Arizona trouxe novos desafios. Um encontro envolveu a perseguição a um fora da lei chamado Salavaras até a fonte de água do Vale do Paraíso. Após a emboscada de Salavaras, que feriu levemente sua perna, Mossman localizou e matou seu atacante a tiros. No mesmo ano, Mossman dirigiu uma operação contra 6 suspeitos de roubo de trem, fortificados com uma estrutura de adobe perto do Rio Colorado, em Sonora. Os Rangers usaram dinamite para expulsar os criminosos, iniciando um intenso tiroteio que resultou em 5 baixas entre os suspeitos, enquanto um escapou a cavalo. Os Rangers saíram ilesos deste confronto. Em 1902, Burton C. Mossman mudou seu foco para um dos mais notórios fora da lei das terras fronteiriças do Arizona, México, nada menos que El Palo Dum, o Robin Hood do Arizona. Mossman, ainda capitão dos já mencionados Rangers do Arizona, viu uma oportunidade de pôr fim ao reinado de terror de Chacon e focou em prender o infame fora da lei de uma vez por todas. Finalmente, os caminhos de Burton Mossman e Augustine Chacon se cruzariam enquanto o sol se punha no horizonte, um ato final para o auge do Velho Oeste. Em 1902, Burton C. Mossman orquestrou um audacioso esquema para prender o notório Augustine Chacon. Sua estratégia se centrava em recrutar a ajuda de ninguém menos que Burt Alford, o conhecido bandido de trens que mantinha conexões com Chacon. A operação exigiu que Mossman se aventurasse em Sonora, território perigoso do México, onde nem seu distintivo nem as leis americanas tinham autoridade. A fase inicial era localizar Alford. Após uma exaustiva jornada de carroça e cavalo, Mossman descobriu o abrigo remoto de Alfred, perto de San José de Pima, em 22 de abril de 1902. Apostando calculadamente, Mossman se aproximou desarmado e encontrou Alfred do lado de fora, enquanto os outros jogavam cartas dentro. Apesar de desconfiar da aparência do policial, Alfred ouviu enquanto dividiam uma refeição. Mossman expôs sua proposta. Em troca de facilitar a captura de Chacon, Alfred poderia garantir uma sentença mais leve e a recompensa associada. Alfred aceitou o acordo após ponderação. Eles recrutaram o fora da lei Billy Stiles como mensageiro, mantendo comunicações enquanto Alfred procurava o paradeiro de Chacon. A busca se estendeu por mais de 3 meses, durante os quais Alfred acompanhou Chacon para negociar cavalos roubados ao longo do rio Yaqui antes de guiá-lo de volta para o Arizona. Ao se aproximarem do ponto de encontro designado, Stiles transmitiu a mensagem de Alfred para Mossman, agendando um encontro em Socorro Mountain Springs, em Sonora. Apesar de Mossman e Stiles não comparecerem ao encontro inicialmente, eles depois se reencontraram com os 2 homens na casa da esposa de Alfred. O grupo discutiu atravessar para o Arizona naquela noite para roubar cavalos, mas a escuridão os forçou a abandonar a tentativa, levando-os a estabelecer um acampamento a 7 milhas da fronteira. Ao amanhecer, Alfred informou discretamente a Mossman sobre sua saída da operação, alertando-o sobre a reputação letal de Chacon antes de partir discretamente. As suspeitas de Chacon cresceram ao notar que Alfred sumiu. Durante a refeição matinal, Stiles propôs executar o roubo de cavalos à luz do dia, mas Chacon recusou, declarando sua intenção de retornar para o sul. Reconhecendo sua oportunidade diminuindo, Mossman iniciou seu plano. Enquanto o grupo descansava no chão, Mossman se levantou, pegou um cigarro emprestado de Chacon e o acendeu. Ao descartar o galho aceso, ele rapidamente sacou seu revólver, apontando-o para Chacon. "Mãos ao alto, Chacon", ordenou Mossman. O bandido indagou: "Isso é brincadeira?"
Mossman respondeu firmemente: "Levante as mãos, ou você é um homem morto." Chacon respondeu com uma calma assustadora: "Não vejo diferença, depois que um homem morre, se suas mãos estão para cima ou para baixo. Você vai me matar de qualquer maneira, por que você não atira?" Após Styles desarmar Chacon, Mossman o prendeu e colocou num cavalo para levá-lo até as linhas de trem próximas. Eles seguiram de trem para Benson, Arizona. Durante a viagem, Chacon tentou repetidamente escapar, especialmente atirando-se de seu cavalo em terrenos desafiadores, onde a perseguição seria difícil. Apesar das tentativas, Mossman conseguiu transferir o prisioneiro com sucesso para a custódia oficial. Após a apreensão de Augustine Chacon, Burton C. Mossman entregou-o fora da lei ao recém-nomeado xerife do condado de Graham, Shem Parks, em Benson. O prisioneiro voltou a Solomonville para os procedimentos do dia da execução, pois sua sentença de morte ainda era válida. O tribunal selecionou 14 de novembro de 1902, mas após apelos comunitários sem sucesso pela prisão perpétua, as autoridades finalizaram 21 de novembro como a data da execução. Durante o confinamento de Chacon, as medidas de segurança foram intensificadas, mantendo-o em uma estrutura de aço personalizada sob vigilância constante. O local da execução, construído em 1897, mas não utilizado devido à sua fuga anterior, foi reforçado com uma barreira de adobe de 14 pés, limitando o acesso a observadores autorizados. Na sua última manhã, Chacon consumiu uma refeição substancial e recebeu visitas de seus companheiros, Jesus Bustos e Sisto Molino. Ele participou de várias consultas com um padre católico e, após um almoço ao meio-dia, recebeu serviços de higiene pessoal e vestiu uma roupa formal preta nova. O homem condenado caminhou para a forca às 14h, diante de cerca de 50 espectadores, mantendo uma notável serenidade durante todo o processo. Ele pediu refrescos, cigarros e café antes de fazer um discurso improvisado de meia hora. Por meio de um intérprete, Chacon, falando espanhol, declarou-se inocente na morte de Pablo Salcido e outros supostos assassinatos, mas admitiu envolvimento em diversos roubos. Após mais refrescos, seu pedido de adiamento de 1 hora foi rejeitado. Chacon encarou seus momentos finais com extraordinária dignidade, trocando apertos de mão com apoiadores enquanto subia no patíbulo. De pé sob a veste, ele ofereceu suas últimas palavras: "Adios todos, amigos." Nos dias seguintes, o Arizona Bulletin elogiou sua coragem, declarando que nenhum homem jamais enfrentou a execução com maior fortaleza, enfatizando o profundo impacto do evento nos espectadores. Gerações posteriores lembram de Chacon, que teve ao menos um filho, através de um memorial de mármore erguido por sua família no cemitério de San José, em 1980. A inscrição na pedra ainda lê até hoje: Augustine Chacon, 1861-1902. Ele viveu a vida sem medo. Ele enfrentou a morte sem medo. Homem muito bravo. Burton Mossman renunciou ao seu posto de capitão dos Rangers do Arizona em julho de 1902, citando aspirações empresariais em Bisbee, embora rumores sugerissem relutância em servir sob o governador que estava por vir, L. C. Hughes, influenciando sua decisão. Ele depois voltou à pecuária, comprando o rancho Diamond Day, perto de Roswell, no Novo México. Mossman viveu pacificamente até falecer em 5 de setembro de 1956, aos 89 anos. Seu sepultamento no cemitério Mount Washington, em Independence, Missouri, encerrou a história de um dos mais intrépidos agentes da lei do Velho Oeste. A perseguição histórica e captura de Augustine Chacon por Burton C. Mossman simbolizou uma transição crucial na história da fronteira americana, marcando o triunfo gradual da aplicação estruturada da lei sobre a criminalidade selvagem da época. A estratégia Sting de Mossman
Empregando um fora da lei para capturar outro, epitomizou a complexa paisagem moral da aplicação da lei na fronteira, onde as linhas entre o homem da lei e o fora da lei frequentemente se confundiam, a serviço de um objetivo maior. O confronto final deles foi mais do que um simples ato de justiça. Isso marcou o capítulo final de uma era onde o carisma individual e os códigos pessoais de honra deram lugar à autoridade institucional. À medida que a fronteira americana entrava em seus anos crepusculares, a caçada a Chacon simbolizava os modos desaparecendo do Velho Oeste e a emergente era moderna da aplicação profissional da lei. Esta história perdura como um lembrete de como o Oeste americano se transformou de uma terra de vinganças pessoais e justiça de fronteira em uma terra governada por distintivos, tribunais e procedimentos legais. Embora o apelo romântico de seus dias mais selvagens continue a cativar a imaginação bem mais de um século depois, pois resiste ao teste do tempo na tradição do Velho Oeste.